uma caminhada, numa jornada. Alguns já abraçaram totalmente esta jornada de fé. Entre aspas, aceitaram esse desafio de viver esta caminhada com Jesus. E esta caminhada com Jesus, essa caminhada com Cristo, aceitando esse desafio, isso vai envolver alguns aspectos em que nós vamos ter que lutar primeiro contra nós mesmos. Às vezes contra ideias e propostas de pessoas que estão ao nosso redor, mas também contra propostas e situações deste mundo aqui. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, ele tem como objetivo principal preparar um jovem. A gente não sabe muito bem a idade dele aqui, 16, 18, 20 anos, o máximo. Mas ele era bem jovem quando ele começou essa caminhada junto com as equipes missionárias. E o apóstolo Paulo, então, está escrevendo a Timóteo para que ele estivesse bem preparado, bem alertado sobre como liderar a igreja em Éfeso, naquele momento, mas também em outros momentos da caminhada missionária. E quando nós olhamos para esse texto, Paulo vai dizer que esse desafio envolve, em primeiro lugar, que nós vamos enfrentar situações, até mesmo dentro da igreja. Quando nós olhamos, por exemplo, para essa palavra difícil, para alguns, versículo 6, perderam-se em louca cidade frívola. Vamos colocar isso numa palavra mais fácil, para a gente entender. Discussões inúteis. Então, na igreja de Éfeso, existiam falsos mestres, ou pessoas que estavam ali na igreja só para tumultuar, só para atrapalhar a caminhada da igreja. Então, Paulo vai alertar que existiam pessoas ali, que estavam com ideias, com ideologias, aqui vai usar a expressão fábulas e genealogias sem fins, promovendo discussões, e o problema ali era que não estavam vivendo o evangelho em sua plenitude. Na caminhada cristã, nós vamos enfrentar pessoas que, ao invés de nos ajudar, vão tentar nos atrapalhar nesta caminhada. Vão colocar pedras nesta jornada, nesta caminhada desse desafio. E Paulo, então, tem esse interesse de mostrar como que ele deveria reagir a isso. E no versículo 5 ele explica da seguinte maneira: ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor, que procede de coração puro, de boa consciência, de consciência boa, de fé sem hipocrisia. Então Paulo apresenta a solução para esse problema daquelas pessoas que vivem esse tipo de discussão sem fim, inútil, discussões que não levam a nada, que Timóteo, aquele jovem, não deveria ser impetuoso, mas deveria agir com amor. Eu e você, meu amado irmão, precisamos ser revestidos a cada dia, os nossos corações cheios de amor, amor que vem do alto, amor verdadeiro, não hipocrisia, não dizer que ama, mas na verdade, no fundo não ama, mas nós devemos demonstrar o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não é expressa apenas nas palavras para as pessoas, mas atitudes concretas de amor. Como assim? Por exemplo, você passar a mão na cabeça de alguém que cometeu um pecado ou fez algo errado, não significa que você está amando. Mas quando você, em amor, exorta esta pessoa, você está demonstrando o verdadeiro cristão que você é. E Paulo então vai dizer para Timóteo: olha, Timóteo, você não deve baixar a guarda, você não deve se envolver nessas discussões sem fins, nessas discussões inúteis que não levam a nada, mas você deve se envolver naquilo que realmente glorifica a Deus. Vou exemplificar isso, irmãos. Existe na igreja aqueles que ficam discutindo: o pastor, na hora de pregar, ele tem que estar de terno e gravata, senão não é pastor. Quem disse isso? Tem isso na Bíblia? Hein? Não tem.
A igreja tem que ser pintada da cor tal e não da cor tal. E por aí vai, irmãos. A igreja tem que ter hino, só hino, a igreja tem que ter só cântico. E se nós fôssemos enumerar aqui, são muitas as discussões que as pessoas levantam, em discussões inúteis, que não levam a lugar nenhum. O apóstolo Paulo estava dizendo para eles: olha, muitos estão na igreja, mas não são de corações puros. Eles agem de forma a provocarem só problemas. Acompanhe comigo, versículo 8 até o versículo número 11. Sabemos, porém, que a lei é boa. A lei é ruim? Não, a lei é boa. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então Paulo vai mostrar para Timóteo, e está mostrando para mim e para você, que a lei tem um propósito. A lei é corrigir quem faz o certo? Não. A lei é para impuros, para homicidas, para injustos, para pessoas que caminham longe da lei. Porque a lei, ela tem um propósito principal, é apontar o erro, apontar o limite. A lei, por exemplo, no trânsito, está lá dizendo, em certa rodovia, você deve andar a 80, ou você deve andar a 90, ou a 100, ou talvez até 110. Tem uma rodovia em São Paulo que o radar dela é 110. Né, a Ayrton Senna. Eu já passei por lá. Já passou por lá também, André? Os radares lá, 110. Aí você pode andar bem. Larga, ampla, com segurança. Uma boa estrada. Mas aí você quer andar a 160 na estrada de placa de 110. O que a lei está dizendo? A placa manda o caminhão parar? Não. A placa lá só diz qual é o limite. Aí o abençoado vai e passa em alta velocidade e perde o controle. A culpa é da placa? A culpa é da lei? Não. A culpa é de quem tomou a decisão de agir fora da lei. Então, o que Paulo está dizendo para Timóteo é: existe a lei, e a lei é boa, e ela é justa, e ela é para corrigir aqueles que andam fora dela. Então, Timóteo, não fique preocupado em ficar nessa discussão, porque existem aquelas pessoas que vão fazer pouco caso da lei. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele fala aqui, versículo 9 e 10, caracterizando cada um desses personagens, desse tipo de pessoa, ele vai terminar dizendo: e para tudo quanto se opõe a sã doutrina. São pessoas que querem viver à margem da lei. No nosso contexto aqui, a gente poderia dizer que são os criminosos. Os criminosos agem fora da lei. Eles não respeitam ninguém, nem mesmo a autoridade policial, nem uma autoridade judiciária, nem uma autoridade penal. Eles passam por cima de tudo e de todos. Mas na carreira cristã, muitas pessoas estão vivendo como se fossem criminosos. Não querem viver o limite estabelecido pela palavra de Deus. Então Paulo vai alertar: olha, Timóteo, a lei existe com o objetivo, e o objetivo é que o Senhor seja glorificado. Vamos ler juntos o versículo de número 11? Segundo... Irmão, sabe por que Paulo fala isso? Porque antes ele vivia debaixo da lei, e por causa da lei que ele aprendeu por um longo tempo da sua caminhada, ele chegou a matar pessoas em nome de Deus. Ele chegou a consentir na morte de pessoas em nome desta lei. Mas ele estava interpretando errado esta lei.
E agora, irmãos, ele vai mostrar que ele foi encarregado de falar dessas coisas benditas, da boa notícia do Deus bendito, que deve ser glorificado. E ele começa a partir do versículo 12, acompanhe comigo, dizendo que ele é grato pelo que Deus fez. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Amados, há uma mudança agora. Paulo, ensinado por Gamaliel, sempre agiu de acordo com aquelas leis e aquelas interpretações erradas da lei, a ponto de matar muitos cristãos. Mas agora, ele mesmo reconhece que ele fez isso, primeiro por ignorância, por incredulidade, por não crer em Jesus. E com isso, ele foi perseguidor, com isso ele foi um insolente, com isso ele foi blasfemo. Com isso, ele produziu morte, ao invés de produzir vida. Meus queridos irmãos, quantas pessoas ao redor do mundo, no meio das nossas igrejas, ao invés de ajudar as pessoas na caminhada cristã, ao invés de incentivá-las a uma vida com Deus, a uma teologia que esteja relacionada a uma prática de vida cristã, estão produzindo morte, cada vez mais matando as pessoas, com a sua palavra, com os seus ensinos errados, com suas interpretações erradas da Escritura, com discussões sem fins, e que não leva ao verdadeiro amor de Deus. Será que precisa do Senhor se colocar no nosso caminho, e nos jogar no chão cegos, assim como fez com Paulo? Porque foi isso que aconteceu. Mas Paulo reconhece que isso que ocorreu na sua vida está produzindo bênção, porque ele diz que isso fez com que transbordasse a graça de Deus na vida dele. E ele entendeu qual era a sua vocação. Porque no versículo 12, no finalzinho, ele diz: me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ou seja, a sua vocação. E aí eu pergunto você que está aqui nesta noite, se você já assumiu um compromisso com o Senhor Jesus, já reconheceu como Senhor e Salvador de sua vida, assim como aconteceu com Paulo, você já entendeu qual é o seu ministério? Qual é a sua vocação? Quero aqui abrir um parênteses e explicar para você, meu irmão e minha irmã. Ministério, vocação, não é coisa para missionário, não é algo para pastor, mas todos nós fomos vocacionados. Todos nós somos chamados a fazer algo no reino de Deus, a servir de alguma forma. Nós somos desafiados pela Escritura a viver o verdadeiro Evangelho. E vocação, amados, em primeiro lugar, tem a ver com aquilo que Deus nos colocou como ferramentas, com capacidade, com dom, com talento, para exercer isso para a glória de Deus. Qual é a sua vocação? Sabe por que é muito importante a gente entender isso? O que eu faço, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer bem, a área que eu gosto de atuar. Isso é uma dica do que nós vamos fazer na nossa vida, meus irmãos. Porque o que nós mais vemos na nossa sociedade são pessoas infelizes onde elas estão trabalhando. Reclamam do patrão, reclamam dos colegas, reclamam de tudo. Isso significa que você não foi vocacionado para estar ali. Se você vive uma vida reclamando onde você está inserido, significa que você não foi chamado para estar ali. Você está ali por desobediência. Precisa pedir ao Senhor para que esclareça qual é a sua vocação. Não deve ser por dinheiro, não deve ser por status, não deve ser por posição na sociedade. Porque em primeiro lugar, se você faz algo por causa de dinheiro, lembre-se que quem te sustenta é o Senhor. Não é a sua empresa, não é o seu patrão, não é o seu gerente, não é os seus clientes, não é
Quem sustenta é Deus. Porque se Ele quiser tirar a empresa, Ele tira. Se Ele quiser tirar o patrão, Ele tira. Se Ele quiser tirar o cliente, Ele tira. Lembra do Rio Grande do Sul, há pouco tempo atrás? Quantas empresas fecharam depois disso? Quantas empresas e quantos prejuízos tiveram agora na Flórida, nos Estados Unidos? Bilhões e bilhões e bilhões por causa de um furacão. Quantas pessoas estão sofrendo neste exato momento em Cuba? 3 dias sem energia elétrica em Cuba. Na ilha de Cuba todinha sem energia elétrica. 3 dias. E hoje que o governo estava começando a ligar a energia, furacão de novo. Num lugar de extrema pobreza. Num lugar onde um médico recebe $35 por mês. Um médico recebe aproximadamente R$200 por mês de salário. Um médico. Isso é resultado, irmãos, de pessoas que só pensam nisso. Lembre-se que eu e você somos sustentados por Deus. E eu dou uma dica em especial para os jovens, para os adolescentes que aqui estão. Se o seu pai está te impulsionando e te empurrando para fazer algo só por status e por posição e por dinheiro, não obedeça seu pai. E o pai quiser brigar comigo, pode brigar, depois do culto, agora não. Porque não faça por isso. Você precisa orar e buscar a direção de Deus, para que a sua vocação glorifique a Deus. A sua vocação deve glorificar a Deus. Pode ser uma que dê muito dinheiro, pode ser uma que tenha status, mas desde que glorifique a Deus, porque toda a nossa vida deve ser para a glória de Deus. Paulo tinha tudo, posição, tinha dinheiro, tinha soldado a seu serviço, tinha muita coisa que ele poderia fazer, mas a partir do momento que ele foi confrontado pela verdade de Jesus, mudou tudo na vida dele. Desculpe aqui a expressão, irmãos, ele chega a dizer que tudo isso ele considerou esterco. É como se ele pegasse todos os diplomas, toda a sua graduação, todos os soldados que ele tinha a seu serviço, todas as cartas para matar cristãos em qualquer cidade daquela região da Judéia, e ele jogasse tudo no meio do esterco. Sabe por quê, irmãos? Porque ele ganhou a Cristo. Agora ele tem Cristo, e quem tem Cristo muda de direção. Quem tem Cristo, se está indo para um caminho mau, um caminho de perdição, um caminho de morte, um caminho que leva outras pessoas à morte, ele passa a ir para outro caminho que produz vida, que produz transformação. E aí, irmãos, Paulo entende isso por causa de quem? Por causa de Jesus. O encontro dele com Jesus produziu uma fé verdadeira e uma fé genuína. Ele não mais tinha fé na lei. Ele não tinha mais fé apenas nos aspectos da lei que existia ali da época. Mas agora a fé dele está firmada em Jesus. Portanto, não importa se ele vai passar por perseguição. Não importa se ele vai passar por sofrimento. E lembra a quantidade de sofrimento que Paulo passa? Se você lê o relatório que ele escreve a uma das igrejas, a lista é bem grande, irmãos. São vários versículos, ele descrevendo a caminhada da sua vida. Em tal cidade eu tive que descer num cesto de noite escondido. Em tal cidade eu recebi tantos açoites. Em tal cidade eu fui preso. Em tal cidade eu fui preso. Em tal cidade eu tive que ser amparado pelos demais discípulos. Em tal lugar eu passei por naufrágio. Em tal lugar eu fui chicoteado de novo. Em tal lugar eu fui picado de cobra. Em tal lugar aconteceu isso. E eu cheguei a Roma, preso. E preso ainda pagando o aluguel da prisão domiciliar. É só você ler Atos dos Apóstolos capítulo 28. Ele ainda teve que pagar a própria prisão domiciliar. Um pouquinho diferente do nosso governo, né? Nosso governo, se o preso tiver contribuído com o INSS no último ano, ele recebe R$ 2.600 de ajuda do governo. Bem diferente, né? Mas vamos deixar esse negócio para lá. Vamos voltar para aqui.
O texto vai dizer expressões maravilhosas, amados, deste homem que compreendeu e aceitou esse desafio da vida cristã. Acompanhem comigo e vamos ler juntos, versículo 15 ao 17. 15 a 17. Fiel para salvar os pecadores. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, o nosso Senhor Jesus é um Senhor que veio para salvar pecadores. E Paulo se considera o pior dos pecadores. E ele diz: eu sou o principal destes. E ele está reforçando com aquele jovem Timóteo que esta palavra que ele estava lhe declarando era recheada de fidelidade e por isso ela deveria ser aceita sem questionamento. E aí a pergunta é: eu e você já recebemos esta salvação? Eu e você já recebemos esse Jesus? E ao receber esse Jesus, ele produziu transformações. E se produziu transformação no meu coração e no seu coração, eu devo lembrá-los, irmãos, que isso não significa que nós somos melhores do que outras pessoas. Não. Paulo nos lembra, colocando isto em destaque, que ele era o principal dos pecadores. Veja que mesmo salvo, mesmo sendo alcançado pela misericórdia, ele reconhece que ele era um principal dos pecadores. Portanto, eu e você, nesta caminhada da vida cristã, ao olharmos para outras pessoas, nós não podemos achar que nós estamos cá em cima e o outro que não recebeu Jesus como Salvador está lá embaixo, e humilhar essa pessoa e achar que nós somos melhores. Não. Nosso coração sim deve ser grato, porque a graça, a misericórdia, a bondade nos alcançou. Porque, irmãos, se não for a mão de Deus sobre nós, nós faríamos coisas piores do que os piores criminosos que são passados notícias aí na TV. E Paulo lembra isso, mostrando que Jesus, ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que precisavam. E quem precisava, irmãos? Todos nós. Todos nós. E se eu e você recebemos esse presente, esta misericórdia, esta bondade, esse cuidado de Deus, é tarefa minha e sua levar esta mensagem a outros. Olha o que Paulo vai dizer a partir do versículo 18 ao versículo 20. Vamos ler juntos? Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemar. Eu e você, meus irmãos, temos esta tarefa de pregar este evangelho. E Paulo vai lembrar a Timóteo: olha, eu estou te encarregando, ó filho Timóteo, destas coisas. Você deve se dedicar nelas. Sabe o que nós podemos observar aqui, irmãos? É uma passagem de bastão.
Paulo olha para Timóteo, aquele jovem, e vê nele alguém que vai dar continuidade, porque Paulo sabia que muito em breve ele não mais estaria presente. E o que seria da igreja, irmão, se não tivesse a nova geração? E aqui eu quero abrir um parênteses e dizer de forma assim bem clara para os irmãos. Você, pai e mãe que está aqui, que tipo de investimento você está fazendo no seu filho? Você aqui é avô, avó, tio. Que tipo de investimento você tem feito no seu filho? Eu não estou falando de uma boa escola, de uma boa faculdade, de uma boa posição de trabalho. Eu estou falando de aspectos que têm a ver com a eternidade. Você compra uma boa Bíblia para o seu filho? Você incentiva ele a uma Bíblia de estudo? Você envia o seu filho para os retiros, para o PG aqui na igreja na quinta-feira? Você incentiva ele? Você vai com ele nos lugares? Precisamos, amados, de ações práticas. Eu achei interessante hoje à tarde, agora há pouco, né, eu tinha acabado de chegar lá dos ciganos, e estava lá naquele momento assim, de perna para cima no sofá, e o Natan e Brenda iriam sair para vir para cá para o ensaio, 6h. E quando eu vim, era o momento da chuva, eu falei assim, Natan, Brenda, vocês querem que leve você de carro? É pertinho aqui, mas como estava chovendo, eu abri mão daquele mais 5 minutos ali, com as pernas para cima, para vir. E algo interessante, que quando eu cheguei aqui, 3 carros pararam. Eram 3 pais que vieram trazer seus filhos. 3 pais vieram aqui, pararam, 3 carros pararam, ao mesmo tempo, para trazer os seus filhos para o ensaio. Só que, irmãos, tem pais que estão levando os filhos para os rock da vida, para as baladas da vida. Está bancando cachaça e muitas outras coisas para os filhos. Estão dentro de casa dando para os seus filhos. Certa vez conversei com uma pessoa, 52 anos de idade, e ela me disse que ela bebia e usava drogas desde os 12 anos de idade. 40 anos usando bebidas e drogas. Mas essa pessoa me disse que a primeira vez que ela bebeu bebida alcoólica foi o pai dela que deu, quando ela tinha 12 anos de idade. Meu querido irmão, tem muito crente brincando de ser crente, brincando de ser pai, mas o diabo não brinca. O diabo está em... O que ele está? Em derredor, porque ele está querendo pegar o quê? Uma brecha. E se você, pai, mãe, se você é avô, avó, que tem responsabilidade também, você que é tio e tia também tem responsabilidade. Se você não alertar, se você não cuidar, se você não orientar, se você não caminhar junto, você é responsável. É responsabilidade nossa caminharmos com os nossos meninos. Paulo está preocupado com Timóteo. É um jovem que está assumindo a igreja. E Paulo está dizendo, olha, Timóteo, a caminhada é assim, o desafio da vida cristã é dessa maneira. Você deve estar atento porque tem muitos falsos, tem muita gente hipócrita dentro da igreja, tem muita gente com outros argumentos, tem muitas pessoas com discussões inúteis, tem muitas pessoas com ensinos errados. E, inclusive, irmãos, Paulo cita até nomes, está aí no último versículo, Himeneu e Alexandre, 2 homens, que um dia caminharam firmemente na igreja, mas agora era pedra de tropeço. E o que Paulo fala? Eu os entreguei a Satanás para serem castigados.
uma igreja verdadeira, como marca, uma das marcas de uma igreja verdadeira é a disciplina. Ah, tadinho, né? Vai sofrer. Ah, tadinho. E vai deixando. E daqui a pouco isso vai minando a sua vida, vai minando a sua família, vai minando a igreja. Qual o resultado disso? Olhe para a igreja na Europa. Não sei quantos dos irmãos estavam aqui no dia que o pastor Marcos, da França, veio aqui. E ele disse: a Europa não é mais um país pós-cristão. Agora já subiu a categoria para pior. É um país anticristão. É anticristão. Já não pode mais abrir uma nova igreja na França. Construir um templo como esse aqui, descarta. Não existe essa possibilidade. Tanto é que a igreja que o pastor Marcos lidera é numa casa. É uma casa adaptada. Porque não pode construir templo. Sabe por que isso aconteceu, irmãos? Porque a igreja na Europa começou com não tem nada a ver. Foi aceitando liberalismo. Do outro lado, do outro extremo, uma ortodoxia vazia, sem vida. Lei, sem vida prática. Paulo está alertando. Qual é o remédio para isso? Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, para que não venha naufragar na fé. Quantos já caminharam conosco e naufragaram na fé? Você pode lembrar de alguém que já caminhou com a gente e naufragou na fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, não desanime da caminhada cristã. Mantenha firme nesse desafio da caminhada cristã. Vai ter objeção? Vai ter objeção. Se alguém do seu vínculo familiar direto, pai, mãe, irmão, irmã, filho, sobrinho, desanimou desta caminhada cristã, ore por ele, interceda por ele e peça uma oportunidade de falar firmemente do Evangelho, mas com amor. Aqui está dizendo, com amor. Deus dá sabedoria. E lembre-se que a obra da transformação do coração não é sua, não é minha, não é do pastor, não é do presbítero, é do Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo é incapaz de fazer? Não. Se Deus quer, o Espírito Santo faz qualquer coisa, porque é uma promessa de Jesus que Ele ia enviar o Espírito Santo, e Ele já enviou o Espírito Santo. Eu e você temos como tarefa hoje nos enchermos desse Espírito Santo. Então a principal oração que nós podemos fazer como cristãos é: Senhor, nos encha do Espírito Santo, nos encha do Espírito Santo, nos encha do Espírito Santo, porque homens cheios do Espírito Santo provocaram um rebuliço santo. Olha para Atos dos Apóstolos, o que aconteceu ali? Pedro e João estão indo para o templo e pregam o Evangelho, e sempre estão pregando o Evangelho, e ao chegar ali, um mendigo é restaurado, e começa o rebuliço. Por quê? Pedro e João são presos, porque fizeram um milagre. E aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus anteriormente, agora ele está cheio do Espírito Santo, e cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele diz para o Sinédrio: se vocês quiserem prender, pode prender a gente de novo, porque a gente não vai parar de falar daquilo que Deus fez. O que é evangelho, meu irmão e minha irmã? É falar do que Jesus fez na sua vida. Fale de Jesus, peça que Ele te dê ousadia, intrepidez, autoridade, oportunidade. Ah, Natanael, eu sou meio vergonhoso. Eu também sou.
mas nós precisamos criar oportunidades. Quantas vezes nós paramos com pessoas que são diferentes, talvez a gente está conhecendo naquele momento, e a gente fala de outras coisas, não fala? Hein? Fala do trabalho, fala do governo, fala do time de futebol, fala do que está passando na televisão, na internet, na rede social, fala do assunto do dia, só não fala de Jesus. Meu irmão, fale também de alguma coisa, mas aproveite e peça um momento, Senhor, me dê sabedoria, como entrar no assunto espiritual, num assunto relevante de Jesus, e Deus vai dar a oportunidade. É uma palavra que a pessoa vai falar, é algo que ela vai desabafar, e Ele vai te dar oportunidade. Aproveite, fale de Jesus, fale daquilo que Jesus já fez. Paulo estava preocupado para que Timóteo recebesse bem esse bastão e continuasse a caminhada, para que o evangelho pudesse progredir. Nós já dissemos aqui para os irmãos outra vez, em outra oportunidade, vamos apenas reafirmar: ainda existem ao redor do mundo cerca de 7.000 povos, etnias, que não têm a Bíblia traduzida, que não tem um missionário, não tem uma família missionária. Mateus capítulo 24, 14 vai dizer que o evangelho do reino será pregado a todas essas etnias, então virá o fim. Falta somente este versículo, reafirmo, somente este versículo, para que Jesus volte. Porque todos os outros versículos anteriores do capítulo 24 já aconteceram e estão acontecendo. Catástrofes, terremotos, enchentes, o amor se esfriando de quase todos, pai contra filho, filho contra pai, tudo que está descrito no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13 já aconteceu e tem acontecido cada vez mais. Natan, esses dias atrás, esteve lá em Manaus, e foi lá visitar o Rio Negro. Estava vazio, não estava, Natan? Natan até falou assim, eu acho que tem uns 4 a 5 metros assim, que o rio estava abaixo do nível. 10 metros. Aí, estou até colocando pouco. Pensa, o Rio Negro, irmãos, em Manaus, 10 metros abaixo do nível, passando quase a pé. Catástrofe, coisas acontecendo. Só falta uma coisa: o evangelho de Jesus ser pregado a cada etnia desses 7.000. Você que está aqui, você quer que Jesus volte? Você quer que Jesus seja conhecido em todas as etnias? Todos nós precisamos nos envolver. Uns aqui vai só orar, outros vão orar e contribuir, outros vão ir a um desses povos. E se Deus está te chamando para algo, orar e contribuir, orar e ir, faça isso. Não seja desobediente. Os desobedientes na Bíblia sempre se deram mal. Os desobedientes sempre tiveram consequências da sua desobediência. E se você ler as Escrituras, você vai ver o fruto da obediência. Obediência sempre levou à bênção. Obediência sempre redundou em bênção. E o crente precisa obedecer. O que aconteceu com Jonas quando ele desobedeceu? Desculpa aqui, irmãos. Chegou lá vomitado em Nínive. Foi vomitado na praia depois de 3 dias no ventre do peixe. Não me pergunte como que ele estava. A roupa dele, o que estava junto, misturado com ele. Você pode imaginar aí do jeito que você quiser. Mas ele foi. E é melhor você obedecer. Se Deus está te chamando para fazer algo no reino de Deus, proclamar o evangelho, seja aqui, seja ali, ou do outro lado do mundo, obedeça. Ouça a voz de Deus. É a melhor coisa. O desafio da vida cristã não é brincadeira.
não é diversão, não é passatempo, não é para quem não tem nada o que fazer, não. O desafio da vida cristã é para quem está disposto a negar a si mesmo, a tomar a cruz e seguir. Quando Jesus fala isso para os discípulos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquelas pessoas que eram alvo dessa palavra de Jesus, amados, eles sabiam muito bem o que era. Quero apenas ilustrar essa cena do que é tomar a cruz. Vamos imaginar que o Gólgota fosse lá no Morro do Moreno. O Gólgota é no Morro do Moreno. E o tribunal da Judéia, de Jerusalém, era aqui em Nova Brasília. Um condenado à cruz era colocado aquele madeiro, aquela madeira transversal no seu ombro, aqui em Nova Brasília. E essa pessoa era levado, escoltado pelos soldados, daqui, levando chicote até lá no Morro do Moreno. Sabe o que isso significa, irmãos? Que toda a população que visse esse cortejo passando, vamos imaginar que esta pessoa fosse eu. Todo mundo que visse eu carregando esse madeiro, ia falar assim: Natanael, não tem escapatória para ele. Não tem jeito. Ele pode tentar fugir, ele pode cair, eles vão levantar ele de novo, e ele vai chegar lá. E ele vai cumprir o que está designado para ele, que é o quê? A morte de cruz. Então, quando Jesus fala sobre negar a si mesmo e tomar a cruz, é cumprir cabalmente a missão. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique pelo caminho. Não abandone a cruz. Ah, Natanael, Jesus já pagou o preço, já foi para a cruz, já morreu. Eu não estou falando da meritocracia, não estou falando de mérito, porque Jesus já pagou o preço por mim e por você. Mas a carreira cristã não é essa frase que tem aí em alguma igreja: venha para cá, pare de sofrer. Não é isso, porque o próprio Jesus disse que nós precisamos negar a nós mesmos. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Jesus. É tomar a cruz, ou seja, é ir até o final. É seguir a Jesus. Você que está aqui nesta noite, você está disposto a seguir verdadeiramente o Senhor Jesus? Aceitar esse desafio da carreira cristã? Ou você vai fracassar, como o jovem que estava interessado na donzela, filha do rei? Ele foi reprovado, sabe por quê? Porque no bilhete estava dizendo que se a preocupação dele fosse as joias, as pedras preciosas, ele era um ganancioso, ele estava pensando somente nele, ele não estava pensando no ser vivo que era o cavalo, que o rei tanto estimava. Ele estava mais preocupado com a pedra preciosa, que pode se desfazer, uma pedra preciosa que nem era preciosa e que pode ser roubada. Não permita que nada neste mundo, nenhuma teoria, nenhuma ideologia, nenhum pensamento, nenhuma investida venha roubar a sua fé, venha roubar o seu parente. Mantenha-se firme, buscando o Senhor. Certamente Ele vai te recompensar, certamente Ele vai te abençoar, e certamente você vai ser um vencedor nesse desafio da carreira cristã. Por isso que Paulo diz: combate o bom combate da fé, viva o Evangelho, não negocie os princípios, não perca tempo com discussões inúteis, foque naquilo que é principal, é a glória de Deus, é Jesus ser glorificado entre todos os povos da terra, e ser glorificado em primeiro lugar na sua vida. Vamos orar? E logo após eu vou impetrar a bênção.